Normas, princípios e regras no direito administrativo. O direito administrativo, enquanto ramo do direito, é fundamental para a regulação das relações entre a administração pública e os cidadãos. Um dos elementos centrais dessa disciplina é a compreensão das normas, princípios e regras que a constituem. Essas categorias são essenciais para que possamos entender como a administração deve atuar e quais limites e diretrizes devem ser observados. A discussão acerca de normas, princípios e regras é uma questão clássica, mas que continua a ser objeto de análise e debate, refletindo a evolução do pensamento jurídico e as demandas sociais contemporâneas. Para iniciar, é importante esclarecer a terminologia usada no estudo do direito. Tradicionalmente, a expressão regra jurídica é vista como um gênero que abarca duas espécies, princípios e normas. As normas, por sua vez, são entendidas como comandos de conduta que devem ser seguidos, enquanto os princípios são regras gerais que orientam o sistema jurídico como um todo. Essa diferenciação é crucial, pois estabelece a hierarquia e a função de cada um desses elementos dentro do ordenamento jurídico. Com a evolução dos estudos, surgiu uma nova abordagem que inverte essa classificação, considerando a norma como um gênero que se divide em regras e princípios. Essa mudança ressalta a força normativa dos princípios, afirmando que eles também têm a capacidade de disciplinar a ação da administração pública. Um ponto de grande relevância é a diferença entre princípios e regras. Os princípios possuem uma abrangência maior, podendo ser aplicados a um número significativo de casos práticos, enquanto as regras são mais específicas e se aplicam a situações concretas. Por exemplo, um princípio como a legalidade, previsto na Constituição Federal de 1988, deve ser observado em todas as ações da administração pública, enquanto uma regra específica sobre aposentadoria de servidores estabelece condições bem definidas e restritas. Essa distinção revela que os princípios têm um papel sistêmico mais significativo, pois sintetizam valores fundamentais que orientam o direito administrativo. Além da abrangência, a abstração do conteúdo é outro critério que diferencia princípios e regras. Os princípios têm um conteúdo mais amplo e genérico, enquanto as regras são específicas e limitadas. Isso se reflete na forma como são criadas, enquanto os princípios são frequentemente revelados através de um processo de abstração indutiva, as regras são elaboradas diretamente pelo legislador. Por exemplo, a regra que determina o procedimento para a concessão de uma licença ambiental é uma norma específica, enquanto o princípio da proteção ambiental é uma diretriz que orienta diversas ações administrativas. Ademais, a importância sistêmica dos princípios os coloca em uma posição hierarquicamente superior às regras. Em caso de conflito, os princípios prevalecem, o que demonstra a necessidade de uma interpretação que busque a compatibilidade entre as normas existentes. Essa característica é particularmente importante em um Estado democrático de direito, onde os princípios fundamentais servem como balizas para a ação governamental. A lógica de resolução de conflitos entre regras, por outro lado, é mais rígida, uma vez que se trata de uma questão de validade. Se duas regras entram em conflito, uma delas deve ser desconsiderada. Os princípios administrativos expressos na Constituição Federal de 1988, como a impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, são exemplos claros de como esses valores fundamentais devem ser observados pela administração pública. Esses princípios não apenas orientam a conduta administrativa, mas também atuam como instrumentos de proteção dos direitos dos cidadãos frente ao poder estatal. Assim, a administração não pode agir em desacordo com esses princípios, sob pena de ilegalidade. Outro aspecto interessante é a técnica utilizada para solucionar antinomias, ou seja, situações em que há conflito entre normas. Nos casos de conflito entre princípios, adota-se a lógica da cedência recíproca, permitindo que ambos sejam aplicados de forma mitigada. Já no caso das regras, a solução é mais dicotômica. Uma regra deve ser aplicada em detrimento da outra. Essa diferença reflete a flexibilidade dos princípios, que buscam sempre a melhor interpretação e aplicação dos valores fundamentais do ordenamento jurídico. As normas também se diferenciam em relação ao seu conteúdo prescritivo. Enquanto os princípios frequentemente apresentam um conteúdo valorativo, não se restringindo a uma ordem específica, as regras têm uma função mais definida, estabelecendo comportamentos permitidos, proibidos ou obrigatórios. Por exemplo,
O princípio da eficiência impõe à administração o dever de buscar a melhor forma de atender às necessidades públicas, enquanto uma regra específica pode determinar a obrigação de realizar licitações para a contratação de serviços. É fundamental notar que os princípios possuem diversas formas de eficácia, as quais impactam diretamente a atuação da administração pública. A eficácia imediata dirimente, por exemplo, suprime os efeitos de normas ou atos que sejam incompatíveis com os princípios. Já a eficácia imediata otimizada permite uma interpretação mais ampla, assegurando a proteção dos valores fundamentais que os princípios consagram. Dessa maneira, a aplicação dos princípios administrativos não se limita a meras diretrizes. Eles se tornam instrumentos ativos na proteção dos direitos dos cidadãos. Além disso, os princípios e normas se interconectam, criando um sistema coeso que orienta a prática administrativa. Os princípios têm a função de guiar a criação de novas regras e, por sua vez, as normas estabelecem os parâmetros dentro dos quais os princípios devem ser aplicados. Esse dinamismo permite que o direito administrativo se adapte às necessidades e desafios da sociedade contemporânea, promovendo uma administração pública mais responsável e eficiente. Outra escola de pensamento que merece destaque é a escola do interesse público, que considera o bem comum como a finalidade maior da atuação administrativa. Nessa perspectiva, a proteção dos interesses coletivos é fundamental, e as normas administrativas devem estar sempre a serviço da sociedade. Essa visão se alinha com os princípios da Constituição Federal de 1988, reforçando a ideia de que a administração pública existe para servir aos cidadãos, não o contrário. Em suma, as normas, princípios e regras são pilares essenciais do direito administrativo. Eles não apenas regulam a ação da administração pública, mas também garantem a proteção dos direitos dos cidadãos, assegurando que o poder estatal seja exercido dentro dos limites estabelecidos pela lei e pelos princípios que regem a convivência social. A compreensão aprofundada dessas categorias é fundamental para o desenvolvimento de uma administração pública eficiente, ética e comprometida com o interesse público. A análise crítica e a aplicação adequada desses conceitos permitem que a administração pública cumpra seu papel de forma a garantir a justiça, a transparência e a responsabilidade nas relações com a sociedade. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!